gente. Bora de novo. E quando tua mãe ligar, eu capricho no escolar. Digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado. Estamos voltando. Exame rapidinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo cheio de unha suja. Debaixo de mim. Parou. Gente, não é porque eu tô falando que é gambiarra que vocês vão me ligar nessa hora, entendeu? Gente, é blogueira pobre, é só um celular, entendeu? A gente não tem uma equipe técnica, pelo amor. Agora não. Não tem condição, nem de ligação, nem WhatsApp. Não tem, gente, não vem, não me liga, agora não é o momento, ok? Manda uma mensagem, espera um pouquinho, espera dar horário, né? Mas vamos lá, Gui, vamos recuperar o nosso raciocínio. A gente não vai falar sobre gambiarras na live de hoje, mas se for um tema que interessa a audiência, a gente pode fazer, não é verdade, Guilhermes? Com certeza. As gambiarras, apesar de darem problemas como o que tivemos, elas ainda vão salvar o mundo. Eu estava falando isso quando me ligaram, mas vamos lá. Taca-lhe pau, como diz o meme. Então, gente, nós estamos nessa semana, né, aqui nos Instagrams da vida, refletindo um pouco e de uma maneira muito direta, muito propositiva sobre violência doméstica e sobre os caminhos que a gente pode acessar para salvar vidas das mulheres que fazem parte da nossa rede de convivência, de apoio. Ontem, aqui a gente fez uma live, Guilhermes, com a tenente responsável pela Ronda Maria da Penha aqui de Itabuna, tenente Nalígia, e foi muito bom, ela foi incrível. Mas eu acredito muito que hoje a gente vai ter um papo. Ah, chiquérrimo! Todo amigo, você é blogueiro. Você é mais blogueiro do que eu. Você monta um cenário. Olha, eu tenho que fazer o comercial do projeto, né, minha filha? Ainda tem o crachá da instituição. Entendeu? Tipo assim, eu preciso de um crachá. Claro. Não vai menino. Aqui, o crachazinho. Minhas paixões. O ESC, Quintal Ambiental, Projeto Rondon. E eu vi que teve uma postagem no seu Instagram com, se não foram aqui, todos esses itens, foram alguns desses. Então, assim, totalmente conectado. Blogueiro nível, assim, hard. Meu Deus. Meu Deus. Essa pandemia criou um blogueiro. Criou. Gui, eu quero começar... Eu só te digo duas coisas. Nuvem de fumaça. Você vai isso, nuvem de fumaça. Pronto, então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Tarsila. Eu sou nascida e criada em Itabuna, tenho 31 anos, tenho a minha formação acadêmica e vivências, né, através da UESC no curso de letras, mas eu conheci o professor Guilhermes através do Projeto Rondon, que é um dos amores que nós temos em comum. Em 2014, ele fundou o núcleo do Rondon na universidade, né, aqui na UESC, e desenvolveu algumas ações no âmbito regional desse projeto. E eu tive a honra e o prazer de ser uma das coordenadoras da primeira operação, que aconteceu em alguns municípios, e eu fiquei com a professora da área do direito, Lara Kauark, no município de Arataca. Desde lá, eu já conheci a trajetória de Guilhermes dentro desses movimentos de extensão que problematizam a realidade e as dores da nossa região. E eu me lembro que nas primeiras menções que eu ouvi sobre você, existiam alguns trabalhos sempre ligados com a mulher. Eu me lembro de um que tinha a ver com as marisqueiras, né? Assim, visões muito locadas nessas realidades que são, às vezes, invisibilizadas pela universidade. E aí nós nos reencontramos, já existia, né, o violentômetro, que está aqui, nós vamos nos aprofundar nele mais para adiante, ok? E já existiam outros desdobramentos do seu trabalho. Então eu queria, tio Gui, para os íntimos, ok? Ó,
tio Gui, para os íntimos, que você contasse um pouco do seu processo enquanto um professor que está na universidade e consegue ter uma prática humanizada diante dessas dores que estão na sociedade de uma forma geral. E por que, como surgiu o ser mulher? Por favor. Ô, Tarsila, obrigado primeiro, né, pelo convite, pelo espaço, essa oportunidade da gente poder dialogar sobre essas coisas, né, e a gente, os anseios que a gente tem em comum de realização, né, de trabalhos que possam dialogar com a comunidade, que possam trazer à baila determinados aspectos que efetivamente incomodam, né, a nossa sociedade e acaba sendo importante para a gente, né, e participar Uhum. desses momentos. E veja só, tem uma coisa assim que foi uma provocação que uma professora me fez na qualificação da minha tese. Uhum. E eu acabei trabalhando com empoderamento feminino, era a época, digamos assim, de uma espécie de um auge, digamos assim, acadêmico do ser mulher, e que culminou também com o surgimento das primeiras ações do Vida, né? Que é Uhum. o guarda-chuva que capitaneia o quintal ambiental. Sim. E eu fui, né, provocado assim, a professora chegou e perguntou, vem cá, que história é essa, assim, de um homem acabar escrevendo uma tese sobre empoderamento feminino e tal, e está vinculado a um projeto de enfrentamento à violência contra a mulher. Assim, de certa forma, uma coisa que eu coloquei, deixei bem registrado, né, na minha tese, é que a vivência mesmo com mulheres fortes da minha família, né, eu tive uma família relativamente estruturada, tá, mas que o meu pai, né, em função das funções dele, né, das questões profissionais, ficava muito ausente ali do dia a dia, de casa. E eu tive a oportunidade de conviver com mulheres muito fortes, que foram minha avó e minha mãe, e que me ensinaram, né, o básico, digamos assim, relativo a assumir responsabilidades, ao homem assumir responsabilidades no que diz respeito Uhum. às questões domésticas mesmo, né? E depois eu, né, nessa convivência, eu acho que evoluí, não no sentido para ir além do sentido de ajudar, né? Ah, não, eu ajudo nos afazeres domésticos para a compreensão de que é necessário dividir os afazeres domésticos. E, claro, dentro dessa convivência com outras também mulheres, né, da minha família, né, e também sentindo várias das angústias, tá? E que só depois, né, só depois de casado, com filhas e tudo, tenho 2 filhas, né, quem não me Uhum. conhece, ou quem já me conhece sabe que eu, né, tenho 2 filhas, hoje já Sim. adultas, e que também fui aprendendo com elas nessas questões da própria convivência. E isso ajudou muito a sensibilizar para essas questões voltadas para a questão da violência de gênero, né? Uhum. E também até mesmo a percepção de que todos nós somos agressores em potencial, e Sim. perceber que muitas vezes também agredi, né? E que, claro, a gente de vez em quando escorrega na casca de banana, né? Mas quando a gente tem a percepção, a gente tem a oportunidade de perceber, né? E Uhum. refazer os caminhos. Mas, voltando mais especificamente em relação à questão do ser mulher, do Serviço de Referência dos Direitos da Mulher, ele meio que nasce lá em 2010, há 10 anos atrás. Uhum. Foi uma aluna que já se formou naturalmente, né? Já Sim. tomou o profissional dela, que foi a Jamile Serra Azul. Ela descobriu uma minuta de um edital de um programa que tinha no MEC, que era o ProExt, Uhum. que fazia financiamento de projetos de extensão. E ela me procurou, ela já sabia ela já via
né, já me via desenvolver atividades voltadas para a questão dos direitos humanos, e nessa época eu estava ingressando no doutorado em meio ambiente, e ela chegou para mim e disse: Guilherme, a gente tem aí esse edital que vai sair e tal, e por que a gente podia ter aqui no nosso departamento um projeto de combate à violência doméstica, Uhum. tratar das questões da Lei Maria da Penha. Menina, eu confesso que naquele momento eu tremi, né, dos pés à cabeça, dizendo: Jamile, eu nunca militei nessa área, eu não tenho conhecimento praticamente nenhum disso. Não é melhor procurar uma mulher para fazer isso? Bom, não vou entrar nos detalhes mais da Uhum. conversa, né? Em relação especificamente, né, encontrar uma mulher que capitaneasse uma luta dessa dentro da universidade. Mas deixa para lá. Ok. Né? É... e eu disse: não, olha, se você der um suporte teórico, né, para ir buscar autores e tal, e os dados necessários, você pega isso, eu coloco num texto e a gente apresenta e manda. E efetivamente, né, a gente mandou, nós aprovamos um projeto bem modesto, né, na época, que era a implantação desse serviço de referência do direito da mulher, e só que era um programa assim difícil de sair dinheiro, né? Uhum. E a gente aprovou o projeto em 2010, só para você ter uma ideia, a gente aprovou o projeto em 2010, o recurso só veio sair em 2012. Caramba. E isso só veio cair na conta da universidade em 2012. Mas com o projeto aprovado, bom, Jamile teve outras, né, aí já estava encaminhando para formar, e eu fiquei, né, um projeto aprovado na mão, e dizer: eu vou fazer o que com isso agora? Uhum. E aí surgiram, né, alunas do curso de Direito que estavam interessadas em fazer iniciação científica na área, e eu propus a ela da gente fazer levantamento de dados em delegacia e tal. Eu estou vendo aqui, o professor Alessandro acabou de Também tô entrar. vendo. Bem-vindo, Tô Alessandro, me nosso reitor. achando. É. Muito obrigado, Moral. professor, pela coisa. Aqui, eu vou Alessandro, pedir reitor dinheiro da a quem UESC. tem que deixar Prazer. no Meu nome é cofre. Tarsila. Sigamos. Então, veja só, a gente iniciou aí com essas meninas fazendo levantamentos, né, de dados em delegacia e tal, e, claro, levantamento teórico. Elas iniciaram como voluntárias, e veja que coisa, para mim, uma coisa maravilhosa. Elas passaram praticamente todo o curso delas fazendo iniciação científica com levantamento de dados de violência doméstica. Uhum. Né? E então, a gente escreveu muito, a gente viajou pra caramba, e era uma época que eu praticamente financiava, né? Eu tirava o dinheiro, ou então eu conseguia as diárias para viajar, porque a gente começou publicando perto aqui, Tapetinga, Conquista, que é e Sim. tal, eventos mais caseiros, digamos assim. Eu Aham. conseguia as diárias, e era com essas diárias que eu botava gasolina no carro e me ficava com os meninos para fazer a apresentação de trabalho. Aham. Bem raiz. Professor pesquisador raiz. Não tinha jeito. Né? E aí, quando o dinheiro saiu, né, a gente aí deu, né, a gente experimentou uma evolução, principalmente na questão de extensão. Uhum. E o Ser Mulher acabou se firmando como um projeto de extensão voltado para a disseminação mesmo, né, do conhecimento a respeito, né, das questões de violência. E foi também a partir disso que a gente conseguiu, que a gente encontrou um estagiário, né, um bolsista, que fala, né, fala muito ao meu coração, porque nós nos tornamos amigos, muito amigos, que foi o Jader, que na época era estudante de Lea, e ele você também é um querido, viu, Iago? Beijo para você, meu querido. Lindão. Né? E foi justamente o Jader que descobriu o violentômetro. Uhum. Eu gosto de trabalhar com a verdade e com a questão e com as questões autorais. Claro. Não fomos nós que inventamos o violentômetro, né? Mas eu me orgulho muito de ter sido Ser Mulher, a Universidade Estadual de Santa Cruz, que introduziu o violentômetro no Brasil. Uhum. Jader, ele descobriu o violentômetro no site do Instituto de Mulheres do México, do governo mexicano. Sim.
todo em espanhol e tal. Ele me mostrou assim, olha que bacana, Guilherme e tal. Eu disse, bicho, o negócio é o seguinte, quem entende dos espanhol é você, então você vai traduzir esse negócio, certo? E aí a gente vai fazer a arte, eu vou encaminhar para a gráfica e nós vamos fazer. E vamos começar a trabalhar com isso, né? E, assim, para minha... Peraí, Valéria tem um negócio aqui, peraí, eu acho que ela está assistindo, que ela me mandou alguma coisa aqui. Oh, que massa, né? É uma amiga nossa também que ajudou a construir, Valéria Aham. Ettinger, e está me mandando aqui pelo WhatsApp, eu estou dentro do computador, uma horta aqui que ela aprendeu justamente no trabalho realizado com mulheres na Colômbia, quando ela estava fazendo a Maravilha. apresentação dela, né? Muito Gente, você coisa. percebe Valéria, como uma a nossa vontade live muito tá grande de chique, você. entendeu? São Muito chique. participações em várias telas, gente. Tá demais. Isso. Esse aqui, ó, a gente se divide aqui. Verdadeiro estúdio, né? Então, veja só, Gambiarras. Tarsila. As gambiarras aqui funcionando a todo vapor. Mas veja, Tarsila, a gente aqui, né, a gente começou a fazer e qual foi a ideia, né? A gente fez o violentômetro na forma, né, nessa forma de marcador, Sim. certo? Fizemos cartazes também, né, um pouco maiores, e banners, porque a ideia foi e acabou sendo, né, praticamente dessa forma, nós irmos para comunidades, colégios, para qualquer lugar que a gente fosse, a gente distribuía o violentômetro para as pessoas que assistiam, a gente deixava também cartaz para as comunidades, né, para Sim. deixar lá também em colégio, e a gente utilizava o banner para, né, não no momento da exposição mesmo, né, a gente ter um instrumento maior que as pessoas, todo mundo pudesse visualizar. Daí que o negócio acabou pegando tanto que a gente acabou, na prática, deixando banner nos lugares. Aham. E tem vários lugares que tem banner do violentômetro, né, pendurado na parede por conta né, dessa iniciativa. Eu só sei que de lá para cá, Tarsila, eu perdi os números, né, porque assim, a gente mandou imprimir inicialmente 5 mil desse negócio aqui. Aham. Acabou. Mandei imprimir 10 mil. Acabou. Mandei imprimir, eu acho que da última vez eu mandei imprimir acho que 25 mil. E já acabou. É, banner, eu tinha pedi para imprimir 2. Daqui a pouco pedi para imprimir 10. Daqui a pouco pedi para imprimir 20. E também eu acho que tem um para remédio lá na UES. E Aham. esse não dá para sair de jeito nenhum até a gente mandar imprimir. Olha Já só, surgiu a ideia e a gente chegou lá, Everton, dizendo aqui, estamos precisando de um aham. banner lá na Honda. Everton, Everson assim é que a gente puder voltar, maravilhoso. a gente vai tentar imprimir mais, tá bom? Mas eu tenho muita vontade ainda, Tarsila, e eu fiz uma provocação, né, para o pessoal que estava trabalhando até há pouco tempo, da gente fazer um violentômetro 2.0. Uhum. Fazer uma revisão, né, do que está aqui, mudar, talvez Sim. tirar algumas coisas, inserir outras, tá? E assim, o interessante também é que dentro do Ser Mulher, o material que foi sendo feito, nós fizemos muito material. Hoje, claro, hoje já não tem mais praticamente nada lá que foi sendo distribuído e a gente careceu de uma atualização de algum. Mas nós fizemos folder relativo à violência mesmo, fizemos folder sobre direitos trabalhistas e previdenciários para Uhum. mulheres trabalhadoras, com a colaboração de uma amiga muito querida que trabalhava com a gente, foi Vani Alves, né? A gente fez um material sobre alimentos gravídicos, tá? E nós tivemos também umas alunas muito fofas de uma disciplina, e aí foi a junção, olha, isso rendeu para pesquisa, extensão e ensino dentro da universidade. Uhum. Por conta de uma disciplina que a gente teve, com Direito e Inclusão, duas alunas fizeram o Ser Mãe, Sim. que foi um trabalho, bom, seguiu mais ou menos, né, esse caminho de materiais produzidos, mas que estava voltado justamente para direitos das mães solteiras.
era bem específico para isso. Uhum. Né? Fora outros trabalhos foram feitos também a respeito de violência de gênero. E uma coisa que me angustiou muito nessa história do ser mulher foi aquilo que eu relatei antes. Então, uma mulher que protagonizasse. Coisa que me incomodava muito também, e me incomodava tanto pessoalmente quanto outros incômodos também, que eu acho que não vale a pena entrar nessa situação, né, em situações constrangedoras que eu passei, principalmente por conta de alguns setores do movimento feminista. Eu procurei o tempo todo uma mulher que protagonizasse esse processo. E a entrada na universidade em 2016, a professora Aline 70 deu um outro gás ao ser mulher, já que ela assumiu a coordenação, né, Aham. do projeto. E aí deu um outro gás, inclusive do ponto de vista político. E quando eu falo político, claro, estou falando em participação, Sim. ocupação de Estado, de lugares. A professora Aline 70 e a professora Saskia, né, Saskia, as duas hoje afastadas para capacitação, mas elas deram um gás muito, Sim. muito interessante. Né? A professora Aline chegou a ser presidente do Conselho dos Direitos da Mulher em Itabuna. Isso rendeu, né, portas abertas para muitas coisas, dentro e fora da UESC também. Né? Essa parceria com a Ronda Maria da Penha também, que foi por conta da participação no Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Mulher dentro da UESC, que era coordenada pela professora Flávia Alessandra. Né? Assim, a história do Ser Mulher é uma história assim que me dá muito prazer relembrar a história desse projeto. Muito, muito, muito. Eu passaria aqui o tempo da live todo contando um monte de coisa, mas o tempo não dá. E eu sei que fica agoniado. Né? Olha, eu quero aqui destacar que a gente já recebeu alguns corações e emojis. Maria Gorete, por exemplo, mandou beijos e abraços. Gislaine, que também é rondonista, já mandou coração. E, gente, é uma conversa que não é só de duas pessoas, tá? É uma conversa de todos nós. Então, por favor, façam comentários, perguntas, que a gente vai interagindo e colocando isso também na roda ao longo do processo. Guilherdes, eu acredito muito que o violentômetro é um instrumento incrível de educação e de informação. Porque na minha leitura enquanto educadora, enquanto mulher, a violência, ela tem um quê muito cultural. Então, dependendo do lugar de fala, de onde você esteja, onde você foi formado, no discurso familiar, escolar, religioso, cultural, você tem uma série de questões que muitas vezes colocam a violência contra a mulher em um lugar de invisibilidade. Então, quando eu olho para o violentômetro e eu entendo, por exemplo, né, essa escala de cores, eu não preciso me aprofundar muito, mas ter essa visibilidade em um cartaz, em um banner, já me faz ter uma leitura, né, visual, sinestésica de que a violência ela tem uma progressão. O feminicídio, ele não começa quando a mulher é vítima de um ataque contra a sua vida diretamente, através de uma arma branca ou não, né? Começa na base, começa em um olhar, começa em uma palavra, e isso é muito invisibilizado. Então, eu acho que, enquanto educadora, enquanto mulher, o ganho que o violentômetro traz para mim, quando eu problematizo isso numa sala de aula, em um projeto como elas contam, que eu criei no Colégio Modelo, né? É entender que a violência, ela caminha, ela acontece, e os pequenos silêncios que uma mulher se permite dar aqui no começo da base podem sim levar ao último estágio, né? Então, assim, a gente começa aqui com um pedido de atenção para você tomar cuidado, né? Então, a gente tem uma escala de 1 a 9 que começa com piadas ofensivas até humilhar em público. E entre a piada até a humilhação em público, você vai caminhando por uma série de lugares, né? Chantagens, mentiras, o ignorar, dar um gelo, que dizem que é parte do jogo de sedução,
não é verdade? E Uhum. detalhe, esse lugar desses jogos e dessa violência, ela não tem a ver necessariamente com um tipo de relacionamento que seja heterossexual ou homossexual. Em uma relação entre duas mulheres, por exemplo, pode existir a violência doméstica, o que também pode acontecer dentro de uma relação entre dois homens. Mas o nosso foco aqui é entender em que momento eu, enquanto mulher que sou vítima dessa violência, que pode ser simbólica, patrimonial, psicológica, física, em que momento eu posso enxergar essa progressão e bloquear esse fluxo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa escala, né? É uma régua de 1 até 29. O 1 é piadas ofensivas e o 29 é matar. Como na perspectiva, né, dos avanços que o projeto vivenciou, falar sobre isso em comunidades diversas gerou esse lugar da mudança de mente, né? Da metanoia. Quais foram as devolutivas de mulheres que vocês foram recebendo ao longo desse processo? Ó, Tarsila, eu costumo dizer que o violentômetro, ele é, né, antes de tudo, um instrumento de percepção de violência. Aham, Porque, se você verificar aqui, principalmente do 1 ao 9 e alguns atos aqui, né, até o 15, não, até o 16, que é o brincar de bater, sim, você tem aí uma série de situações que pode parecer paradoxal, mas algumas situações aqui são até desejadas por algumas mulheres. Quando eu falo desejadas, não estou querendo dizer que a mulher goste disso. Eu estou falando do aspecto cultural em que nós sim, somos criados e que existe uma percepção equivocada do sentimento de amor. sim, Né? sim, Todos nós já tivemos a oportunidade de perceber, de ver, de vivenciar, e cada um de nós, inclusive nas nossas famílias, determinadas situações, principalmente essas, né, do controle, do ciúme, essa coisa toda, e algumas mulheres entenderem que aquilo ali, não, isso aqui é legal, é porque ele me ama, é porque ele gosta de mim, é porque ele quer cuidar de mim. Quando na realidade a gente vai verificar que algumas dessas, né, várias ou a maioria dessas ações, elas estão vinculadas ao sentimento de posse, né? Posse sobre o corpo, posse sobre a mente, posse sobre o patrimônio sim. da mulher, em que o homem simplesmente se sente dono dela, né? E algumas vítimas dessas situações às vezes acham isso legal, acham isso bacana, né? E quando entram em uma espécie de funil de violência, que quando ela vai se aperceber como uma mulher vítima de violência, já está em uma situação que fica muito difícil sair, né? E principalmente no trabalho com adolescentes e, né, com muitas, né, donas de casa, pessoas já maduras, né, todas as vezes que a gente foi falar, sempre, sem exceção, Cacilda, tinha gente que dizia, que parava assim, gente, eu já passei por isso e nunca percebi. Ou então, em todas também, a gente tinha a situação de as pessoas dizerem, não, eu tenho uma amiga assim, assim, assado, né? Já está aqui dizendo, lembre-se de falar daqueles estudantes de Itacaré. E isso a gente fez um trabalho muito interessante, né? Dentro dessas situações, né? É, que resvalaram para essa provocação de ações que se estenderam para além do Uhum. trabalho realizado. E já está aqui me lembrando no WhatsApp desse trabalho que foi realizado em Itacaré. Foi uma experiência muito interessante que foi coordenado pela professora Elisa Oliveira, que é da área de filosofia, Uhum. né? E que esses estudantes eles foram, né, para suas comunidades para fazer essa percepção, tá? Utilizando o próprio valentômetro, certo? Mas de uma forma geral, Tarsila, o que a gente viu mesmo foi essa questão do despertamento. No Uhum. início a gente chegou até a fazer, né, a gente vai aprendendo, né, vai fazendo no erro e no acerto. Sim. E no início a gente chegava a distribuir um papelzinho para as mulheres e
que participavam, né? E a gente pedia que elas simplesmente colocassem no papel um númerozinho correspondente a alguma das situações aqui que ela tivesse vivido ou conhecesse alguém que tivesse Aham. vivido. Mas a gente também percebeu o constrangimento. A Sim. gente tentou aplicar isso, sei lá, umas 3 vezes. E aí a gente acabou percebendo mesmo que várias pessoas ficavam constrangidas, achando que iam ser identificadas, alguma coisa Sim. assim. A gente simplesmente parou de fazer. Tá? Então a gente começou a simplesmente convidar elas a pensarem a respeito disso. E sempre saíam muitas histórias, né? É, e a gente sempre vai vendo. Várias vezes eu já vi mulheres chorarem no meio da palestra. E é interessante essa interação, porque você vê, né, para além do choro, que muitas vezes, né, depende muito de cada pessoa, você começa a perceber também a própria manifestação silenciosa da mulher Sim. quando você vai quando você vai explicando, vai dizendo as situações, ela vai se fechando, aquela coisa toda, vai se constrangendo, porque ela com certeza ali vai lembrando de situações que ela, ou pessoas muito próximas, fazem. E veja só, me surpreendeu também, Tarsila, trabalho com homens. Uhum. Né? A gente começou a fazer, é claro que também dentro do erro e do acerto, já teve situação que eu quase apanhei. Eita. Porque uma coisa, Tarsila, é você conversar com a mulher, que é a vítima atual ou potencial. Aham. Né? A linguagem é completamente diferente. A linguagem que você utiliza para conversar sobre violência, sobre situação de violência doméstica com mulheres é uma. Com homens precisa ser completamente outra. Sim. E eu comecei a trabalhar com homens utilizando a mesma linguagem. Teve uma vez em um bairro daqui de Ilhéus, eu quase apanho, eu quase saí corrido do lugar. Né? Sim. Porque a linguagem que você utiliza com a mulher, se você for utilizar a mesma linguagem com o homem, você já está criando um muro, porque é como se você já Sim. estivesse trabalhando com acusação Aham. e não com disputar. Foi Verdade. aí que uma oficina da Ronda para Homens, né, que é um trabalho associado à Ronda Maria da Penha, me Aham. ajudou muito. Foi a partir de uma... Eu esqueci agora o nome do cabo, né, que trabalhava com a Major Denise, ele fez na UESC, e eu fui justamente para ver, né, a aplicação da linguagem, essa coisa toda, e me ajudou bastante aquilo ali. Para eu aprender que a linguagem que precisa ser utilizada para homens é uma linguagem completamente diferente. E aquilo ali transformou o meu trabalho. Né? Cabo de Jair, Everton. Obrigado, Everton. Foi o Cabo de Jair. Né? Transformou o meu trabalho. Porque aí eu pude perceber como sargento de Jair agora. Né? Menina, chique. Como eu poderia abordar a questão da violência doméstica com homens. Né? Que aí eu já estou tratando com um potencial agressor, atual ou potencial agressor. Então, Aham. não posso trabalhar com o homem já entrando com a acusação, mas com o despertar, com o convite a despertar. E esse trabalho, claro, a gente levou o trabalho do violentômetro para vários lugares no Brasil com o Projeto Rondon. Sim. Né? A gente, né, trabalhou da Bahia a Rondônia com o violentômetro, né, e com homens. E a gente começou realmente a perceber como o trabalho modificou. Os homens começando a dizer, poxa, aí eles próprios dizendo, poxa, já fiz isso, já fiz aquilo, eu não vou fazer mais. Uhum. Certo? Então, são essas coisas assim que vão dando um gás, né? Vão sendo um combustível importante para o trabalho da gente. Uhum. É esse processo de ir semeando a autorreflexão, né? Não existe Uhum. discurso que não possa ser analisado, que possa ser atualizado diante do que as pessoas sentem ao nosso redor. É uma questão de responsabilidade. Inclusive, Ricardo Dantas entrou aqui e falou sobre a importância, né, de falarmos sobre esse tema em todos os espaços. Ricardo e eu dividimos amigavelmente, né, Rick, o mesmo orientador, ele no doutorado e eu no mestrado.
E você vê como as coisas se alinham, né? A gente está num processo de começar a fazer um trabalho, uma produção científica que fale sobre cultura patriarcal e cultura matrística, que é um aspecto da teoria que a gente estuda, que é a biologia do conhecer de Humberto Maturana, um autor fantástico. E ele estabelece esse processo do amor como o lugar aonde a gente estabelece a nossa identidade enquanto pessoa, né? Enquanto, esse lugar de se relacionar através do amor que você vê em várias espécies, de modo mais específico nos mamíferos e em nós, seres humanos, é na linguagem que esse relacionar acontece, que ele floresce. Então você vai ter uma série de entendimentos históricos, mas se eu sou criado numa cultura matrística, o contato, o corpo, o abraço, o olhar, o brincar, que é basicamente o que eu estudo no mestrado analisando jogos teatrais, tudo isso compõe uma cultura onde o amor ele é uma lei. Então você respeita o direito do outro, você não vai fazer uma piada ofensiva porque você entende que isso se te ofende, ofende o outro também. Em contrapartida, na cultura patriarcal, você tem a lei da posse. Então, ter posse sobre o outro, a terra do outro, o bem do outro, o animal do outro, o corpo do outro. Então, muitas vezes a gente percebe essas correntes, né, que são analisadas em tantos outros campos do conhecimento acadêmico se entrelaçando no nosso modo de viver. Porque cultura é isso. Cultura é a maneira como as nossas sociedades se relacionam. Então, a gente Sim, percebe, graças às atualizações da nossa forma de conviver e de ser gente, né? Um espaço maior para debater sobre essas questões, mas a gente precisa fazer mais, problematizar mais. O direito é fundamental para isso, por uma perspectiva legal, mas a gente não pode se limitar a estar só nessa seara, porque, por exemplo, se a gente para pensar no que mantém uma mulher que é vítima de violência doméstica dentro desse ambiente que, contextualizando com a pandemia, é a casa que deveria ser o lugar mais seguro e para muitas de nós não é, você tem uma série de questões. Você tem uma perspectiva, por exemplo, emocional, né? Uma perspectiva financeira. É no discurso que o abusador me diz enquanto vítima que se ele for embora, eu não vou encontrar nenhuma pessoa que me queira. É no discurso que ele me estimula a ficar em silêncio porque a rede de proteção não funciona e ele basta pagar ali, né, o que for necessário, prestar um serviço à comunidade e sair. É no discurso que ele desacredita e faz com que Guilherme, essa vítima, perca a posse da sua subjetividade emocional. Então a gente vê mulheres que são aguerridas, que são fortes, que são mães, advogadas, professoras, psicólogas, empreendedoras, da porta para fora, mas dentro de casa são subjugadas e silenciadas por uma violência que cresce. Para quem está de fora, a passos lentos, mas para quem é vítima, isso é doloroso, porque antes de você ter uma arma, uma faca, você tem o roubo diário de quem você é. E aí eu penso assim, sabe, Gui, como é difícil, porque a gente não está lidando só com a lei, a gente está lidando com emoções. A gente está lidando com algo que está dentro dessas pessoas, né? E é muito importante que, enquanto mulher, enquanto homens conscientes desse lugar do discurso, nós sejamos parte de redes de apoio de verdade. Não é só fazer uma denúncia. Você precisa entender e acreditar que você não merece passar por esse tipo de violência. Né? Então é bem delicado. Eu estou vendo aqui um comentário de Gó. Patriarcado cumulado com a masculinidade tóxica que só prejudica homens e mulheres diante desse cenário de violência. E falando aqui, né, do Everton, dentro da Honda ele tem um trabalho de oficinas só para meninos e só para homens com esse tema da masculinidade tóxica. Eu já me escalei falando, deixa eu ir com você, eu passo a lista de presença, eu tiro uma foto. Ele falou, não vai rolar, porque sou eu e os boys e eu, porque como você falou, existe um discurso para cada público. O potencial acusador, abusador, ele não é a potencial vítima. Então existem as formas, né? Os tratos de fazer para que essa percepção desperte uma vontade de mudar e não repelir, né? Então não se distanciar dessa pauta de discussões. E aí eu pergunto para Guilherdes, e agora, Guilherdes?
Quais são os. Olha só, Everton rindo do meu pedido. Eu ainda tô aqui, viu, Everton? Eu ainda tô de olho nas suas oficinas. E eu quero te Ah, perguntar, a partir de agora, né, a gente está no meio da pandemia, com muitas ações paralisadas, mas ainda assim acompanhando dentro do que é possível, né, da educomunicação, né, trabalhar com essas temáticas através das redes sociais é um avanço muito interessante. Mas a partir de agora, quais são os novos caminhos para o ser mulher? Quais são as novas pessoas que estão, não é verdade, envolvidas institucionalmente, não é? Conta pra gente, Guilherme. Ô, Tarsila, você pegou algumas coisas bastante interessantes e que me incomodam muito, Aham, principalmente na área do direito. E existe uma fé muito grande, né, na força e na efetividade da lei e no aham, funcionamento das estruturas. E a gente vê que, na prática, isso não acontece. sim, Né? É, e a gente vai ficando angustiado com isso, porque a cultura, né, a mudança, ela precisa ser, né, cultural, e dentro da sim, academia ela precisa vir acompanhada também da junção de uma rede compartilhada por todas as áreas de estudo. sim, Né? No Ser Mulher, a gente teve a oportunidade de realizar trabalhos maravilhosos com o pessoal de saúde, por exemplo, né? De estar fazendo compartilhamento com o pessoal do serviço social, aham, da sociologia. A minha própria tese mesmo, ela foi muito carregada de sociologia. sim, Né? Eu precisei ir para entrar nessa área para conhecer um pouco a sociologia, economia, psicologia, tá? Para poder começar a compreender. Eu já tive a oportunidade de assistir, ou mesmo como professor de TCC, ver alguns ensaios de escrito de que me incomodaram muito porque as pessoas ficavam o tempo todo querendo repetir a lei. E o aham, direito não resolve. E, na realidade, o direito não resolve coisa nenhuma. Muitas vezes o direito só faz piorar as coisas. sim, Né? Só faz piorar as coisas. Né? Mas, e aí a gente vê uma série de estruturas existentes na sociedade e essas estruturas elas vão simplesmente perpetuando essas situações. Claro, a partir mesmo da própria família. Né? Uma mulher que é criada num sistema patriarcal, ela é tendente, inclusive, a prejudicar uma outra mulher, né, seja por ciúme ou qualquer outro tipo de sentimento. O que sim, explica, por exemplo, Tarsila, né, uma senhora qualquer que não gosta da namorada do seu filho, da namorada ou da esposa do seu filho, e desse relacionamento vem uma criança, e quando se esse relacionamento não dá certo, essa própria senhora ela estimula o filho a não prestar alimentos para o próprio filho, porque ela não sim, gosta da ex-nora. É algo que não se explica. Ou mesmo uhum, aquela situação, né, que é colocada de mulheres machistas, uhum, né, aquelas que ensinam os seus filhos e as suas filhas a repreenderem determinados comportamentos que elas julgam inadequados para mulheres. Né? E sim, por aí vai. E aí você tem também toda a estrutura religiosa. Né? Aquela história, principalmente no modelo cristão que nós vivemos em nosso sim, país, da mulher submissa ao homem, porque o homem é o cabeça da casa. Né? Sem compreender os aspectos históricos e sociológicos do momento da escrita daquela carta para as pessoas em que foi escrito e chamando a atenção também para as responsabilidades masculinas dentro do relacionamento. Então, as pessoas costumam parar aí, né, na questão da pretensa submissão da mulher ao homem
né? E relaciona, inclusive, a questão do domínio do homem sobre a natureza. E perceba como tudo está no discurso, na palavra. Sim, 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 né? Então, essas coisas todas estão entranhadas na cabeça das pessoas, Sim. né? E como é que você modifica isso? Sistema educacional, né? É essa mudança das mentes dentro, não só no, no ensino formal, mas principalmente no chamado ensino não formal, nas famílias, nas comunidades, no trabalho de extensão, que a gente pode fazer, pode e deve fazer, em momentos como esse, que a gente está, né, tá tratando, e a gente levar as pessoas a se aperceberem. E uma coisa que eu tenho sempre falado, principalmente quando eu converso com homens, olha, a gente não quer ter uma sociedade em que a gente faça isso. Uhum. Né? Hoje nós temos um homem e, né, no sistema do patriarcado, nós não queremos, na Fazer uma superação do inversão. sistema, e isso fazer uma inversão. Nós Não é queremos isso. equidade, nós Equiparar. queremos Uhum. respeito, equiparação, nós queremos que as pessoas sejam felizes nos seus relacionamentos, sejam eles quais forem. Né? Nesse papel, digamos assim, as várias identidades que eu assumo, tem um autor que eu gosto muito, que é Amartya Sen, né? E eu li recentemente um livro, que inclusive quem tiver, vou fazer uma propaganda aqui, né? Fazer uma propaganda boa, quem tiver o Kindle da Amazon, né? E o Kindle ele pode ser baixado também nos celulares, Uhum. tem um livro que é gratuito, né? No Kindle Amazon, do Amartya Sen, que é Identidade e Violência. Eu li ele recentemente. E ele fala justamente das várias identidades que nós assumimos. Sim. E que a gente, em função das várias identidades que nós assumimos, nós não podemos simplesmente enxergar as pessoas somente por uma das identidades, seja a identidade de gênero, seja a identidade de sexo biológico, seja a identidade profissional ou a identidade religiosa. Mas quando eu penso eu, Guilhermes, quais são as identidades que eu tenho? Né? Eu sou marido, eu sou pai, eu sou colega de trabalho. Eu sou também professor e, portanto, hierarquicamente, né, em uma situação Sim. hierárquica de comando, digamos assim, de uma sala de aula, ou então de grupos de estudo, ou outros grupos acadêmicos. Né? E como é que eu me comporto em relação às outras pessoas que têm múltiplas identidades nessa vivência comigo? E Sim. como é que eu posso fazer o julgamento dessas pessoas? E como é que eu desejo também ser julgado por elas? É uma rede muito intrincada, né? E que se eu não estiver pronto para ser aberto a todas essas identidades e a convivência e a aceitação no modo de ser e de viver dessas identidades, eu estou fadado a me segregar e segregar o outro e praticar uma série de violências contra contra esses outros seres humanos que estão junto de mim. Essa é uma reflexão necessária que a gente precisa fazer em todo o tempo, em todas as identidades que a gente assume, ou, para usar um termo mais jurídico, todas as personas que nós, Uhum. vivenciamos na sociedade. Né? Mas falando um pouco mais de mulher, bom, nesse momento de pandemia, a gente tá todo mundo seguro no freio de mão. Né? Tá todo mundo Sim. seguro no freio de mão. E, claro, nós temos uma situação, digamos assim, limitante, mas que nós estamos também resolvendo da forma como nós podemos. Né? Por exemplo, essa parceria necessária, interessante, importante, maravilhosa que a gente fez. Né? Né? Adoro. De você estar como colaboradora externa do seu mulher, auxiliando na coordenação e tendo também iniciativas. Eu gosto muito de trabalhar com confiança nas pessoas, né? E deixar que elas tenham as iniciativas, que elas entendam que sejam iniciativas boas para o projeto, para a instituição, para as pessoas que serão atingidas. Né?
a gente também está aí aguardando com muita ansiedade o retorno da professora Saskia, Aham. que retorna agora do doutorado, agora nesse segundo semestre. Claro que ela tem uma outra vertente de trabalho, ela tem um projeto dela, que é o projeto Laicos, né, que é um projeto importantíssimo na universidade, que é de combate ao racismo e à intolerância religiosa. E, claro, e ela nunca deixou, mesmo tendo tendo esse foco, ela nunca deixou de trabalhar com ser mulher como um parceiro, né? Como projetos Aham. parceiros que se interligam. Assim como também, né? Eu não posso deixar no meu trabalho com sustentabilidade, tanto que essa nossa live está sendo feita no nosso canal de Justo. sustentabilidade, que é o Portal Ambiental, e aí eu vou convidar graciosamente os seus Muito seguidores a bem. seguirem o Quintal Ambiental, tá? Vamos lá. Certo? Dentro desse trabalho de sustentabilidade, até mesmo dentro do próprio conceito que eu acabei formulando dentro da tese para a sustentabilidade, essa questão da equidade entre gêneros ela é fundamental. E Sim. para a gente ter equidade de gênero, a gente precisa compreender que a mulher ela precisa desenvolver as suas capacidades, ou seja, ela precisa ter acesso aos sistemas educacionais, ela precisa ter acesso às possibilidades de bens materiais Uhum. para que ela possa sobreviver, para que Sim. ela possa também ter sua autonomia, construir o seu sistema de empoderamento, certo? Construir o seu sistema de empoderamento para que ela possa, a partir daí, é, experimentar, né, a fuga desse sistema, né, desse sistema de dominação perversa. Né? A gente precisa construir isso. Né? É a ideia da integralidade do ser. Não somente você falar de violência doméstica e dizer, não, você tem aí a Lei Maria da Penha, corra para a delegacia, não sei o quê. Isso não vai adiantar Uhum. praticamente nada. Se ela não tiver construída a sua base de libertação. E a base de libertação, eu não tenho dúvida nenhuma, né? É a partir da aquisição de conhecimento e da estrutura material que permita a ela uma vida independente. Justamente. Esse é o meu sonho de trabalho, né? Do ser mulher, ou no caso do Redireito, né? Que é o Sim. grupo de pesquisa, o guarda-chuva, que congrega o Laicos, o Ser Mulher, o Rondon, o Vida, que é né? E leva o Quintal Ambiental para frente. Né? Esse é o meu sonho de extensão dentro do Redireito para a gente conseguir aí, com as parcerias necessárias, a gente fazer isso. E eu experimentei isso, experimentei, não pessoalmente, né? Não na minha vida pessoal, mas por enxergar o trabalho maravilhoso que foi feito pela Rede de Mulheres Pescadoras e Marisqueiras. Aham. Né? Que muitas mulheres saíram de um sistema completamente adverso de relacionamentos e passaram a exercer um protagonismo importante dentro das suas comunidades. Né? E isso está lá exposto na nossa tese, né? Que pode ser encontrada na internet, certo? E eu estou aí tentando até hoje, aí podem puxar minha orelha, né, do livro a respeito desses, livro a respeito desses dados. Mas Né? tem muita coisa publicada também, tem muita coisa publicada a respeito desse trabalho, né, vários artigos, né, na revista Estudos Femininos, que foi feito também com a autoria do Jader, né, é uma revista do governo do estado, Uhum. esqueci agora o nome dela e tal. Nós temos já uma história para contar e uma história para viver, né? A partir de agora. É entender que a proteção, seja de quem for, nunca está delegada só a uma área. A gente precisa trabalhar mais juntos de verdade. Eu quero Sim. aproveitar esses 2 ou 3 minutos finais, né? Antes que a plataforma fale, Tá? acaba esse negócio, que já vai dar uma hora, Não, para agradecer algumas pessoas, a doutora Andréa Peixoto, porque
igual falou, né, mais Obrigado pelo cedo. elogio, né? Né, não, ela é super interativa, com considerações muito interessantes, e pelo que eu entendi, ela é a presidente da comissão, né, da OAB Mulheres, então que bacana ter a sua presença aqui. A gente tem professores do estado, do município, psicólogos, a gente tem adolescentes do Colégio Modelo de Itabuna, que é a minha casa, é o lugar onde eu faço hoje meu voluntariado, e eu fico muito feliz de ter como impactar a vida de adolescentes, de mulheres em processo de formação e de construção, porque a gente precisa fazer alguma coisa. E para mim, Guilherme, é sempre um prazer conversar com você, tomar um café com você, mesmo que à distância, ok? Aprender contigo. Olha, propaganda, ele tá muito influenciador digital, gente, muito. Corre aqui para ver. E que a gente possa, né, a partir de hoje, fortalecer esses laços que nos unem em relação a enxergar o que dói, se doer por isso, mas não só ficar na dor, né? Ir para movimento, para ação. É um prazer te conhecer, é um prazer ser parte da sua base de convivência, e que bom que a gente consegue conviver bem junto e criar coisas como essa live. Então, me convide para movimentos que você faça. Se as pessoas que estão aqui hoje quiserem mais papos sobre esse, por favor, sinalizem para mim, para Guilherme, para a Tenente na Lígia de ontem, que foi também um papo incrível, e que a gente possa se fortalecer, não só vendo live, né? A live é incrível, mas para semear, a nossa ação ela precisa acontecer na vida real. Seja a rede de apoio de uma mulher. Seja a colher que vai ser enfiada numa história de dor. Seja um adolescente, uma mulher idosa, uma mulher jovem. Todas nós, infelizmente, temos algo para contar nesse sentido. Por favor, vamos fazer parte dessa rede de proteção. Guilherme, obrigada, viu? Até mais tarde, até breve. Estou à sua disposição também. Muito obrigado. Muito Beijo. obrigado. A gente tá aqui Foi bom para você? Ótimo. Tá vendo? Eu sou uma excelente entrevistadora. Muito bom. Sempre você é fantástica. Você é fantástica com a sua, né? Com a sua vontade de fazer, a sua motivação, essas coisas todas. Né? Eu acho que é isso mesmo que a gente precisa. A gente precisa se juntar, a gente precisa se identificar, a gente precisa ir buscando, né, as ligações necessárias para que a gente possa mesmo construir alguma coisa. Coisas boas, que redundem em coisas, né, coisas palpáveis para a sociedade, para a comunidade. A universidade precisa fazer isso. Né? A universidade ela precisa sair dos seus muros, precisa repensar as suas práticas, precisa de um momento disruptivo, né? Que é esse momento que a gente está vivendo. Sim. Aprender a aprender sempre. Né? Como o Toffler, Alvin Toffler falou, né? Que o analfabeto do século XXI é aquele que não tiver capacidade de desaprender e reaprender. E nós estamos sendo convidados e desafiados a isso nesse momento. E eu estou procurando muito, né, fazer isso, desaprender um monte de coisa e reaprender outras. Assim a gente vai conseguir, de alguma forma, sobreviver a todo o caos e a toda a crise que aparece nas nossas vidas. Né? Esse novo mundo que aparece e que está aí para a gente enfrentar. Né? Não de peito aberto, se preparando para ele. Né? Mas muito obrigado, viu? E aprender. Parabéns, gente, obrigada pela participação de todos. Eu vou deixar a live gravada por 1 ou 2 dias, tá certo? E aí no IGTV, se você quiser, você joga no IGTV e ela fica lá o tempo todo. Isso. Vou fazer isso para que vocês possam compartilhar, assistir, e outros temas, por favor, vão demandando, que a gente vai fazendo, né, Guilherme? Bem blogueirinhos. E ó... O quê? Só a propaganda. Só a propaganda. Viu? Gente, obrigada. Boa noite, bom descanso. Boas lives para quem vai ver outras, tá certo? E sejamos a rede. Beijo, Guilherme. Gratidão. Tchau, tchau. Beijo.